Minha esposa e minha enteada acusaram falsamente meu filho de 14 anos de um crime grave para arruinar a vida dele, então eu as expus e me vinguei. Em Reddit, minha esposa e minha enteada registraram um boletim de ocorrência acusando falsamente meu filho de 14 anos, e eu garanti que elas se arrependessem disso pelo resto da vida. Eu, homem de 42 anos, sou casado com Kelly, mulher de 39 anos, há 8 anos. Trabalho como analista de inteligência para o exército, lotado em uma base perto o suficiente para eu voltar para casa todas as noites, com um salário decente e horários estáveis. E aparentemente isso me tornou o caixa eletrônico perfeito para Kelly e sua filha Eva. Eu trouxe meu filho Liam para esse casamento. Ele tinha 6 anos quando a mãe dele morreu. O câncer a levou rapidamente. Kelly trouxe Eva, que tinha 10 anos na época, e me vendeu toda essa visão de uma família recomposta, de como todos nós nos apoiaríamos e de como as crianças cresceriam como irmãos. Kelly largou o emprego administrativo no exato momento em que nos casamos, disse que queria se dedicar a ser mãe, o que parecia ótimo, até eu perceber que ela só planejava ser mãe de uma criança. Liam recebia o básico, Eva recebia o pacote completo, roupas novas todo mês, festas de aniversário caras, qualquer hobby que ela quisesse era financiado imediatamente. Eu percebi isso cedo e confrontei todas as vezes, e provavelmente foi por isso que Kelly e Eva passaram a ressentir tanto Liam toda vez que eu acabava com o favoritismo, elas o culpavam por isso, como se proteger meu próprio filho fosse um ataque pessoal contra elas. Liam tem 14 anos agora, cresceu rápido nos últimos 2 anos, mede cerca de 1,85 m, ombros largos, parece ter 17 ou 18 anos, as pessoas sempre acham que ele é mais velho. Eva acabou de completar 18 anos, legalmente uma adulta, embora isso não fique claro pela forma como Kelly ainda a trata como um bebê. As tentativas de favoritismo nem eram sutis, Eva interrompia Liam constantemente e eu a cortava no meio da frase. Liam estava falando, espere a sua vez. Kelly odiava isso e me lançava um olhar mortal todas as vezes. Liam contava algo sobre o dia dele, se Kelly respondia com apenas uma palavra, eu continuava fazendo perguntas até ele terminar, garantindo que ele soubesse que alguém naquela casa realmente se importava. O sentimento de direito de Kelly piorava a cada ano. Ela reclamava da casa ser pequena demais, de precisar de um carro novo, de as amigas terem coisas melhores. Eu a lembrava de que ela não contribuía com um salário havia 8 anos, e essas conversas terminavam rapidamente. Ela tinha o hábito de transformar tudo em sacrifícios dela. Toda a conversa acabava voltando para o quanto a vida dela era difícil e cansativa por cuidar da casa. Enquanto isso eu chegava depois de turnos de 12 horas e encontrava pratos na pia e Kelly assistindo televisão. Comecei a deixar a louça ali mesmo, deixando que ela explicasse aos convidados por que a cozinha estava daquele jeito. O Natal sempre era uma batalha. Kelly tentava gastar milhares com Eva enquanto dava cartões presente para Liam. Isso não acontecia sob minha vigilância. O que quer que Eva recebesse, Liam recebia o equivalente, mesmo orçamento, sem exceções. Kelly tentou argumentar uma vez que Eva precisava de mais porque era mais velha. Eu disse que as necessidades de Liam não estavam em discussão e que, se ela insistisse, o orçamento de Eva passaria a ser igual ao de Liam, e ela recuou. A conta do mercado era outro problema. Kelly tentava comprar tudo orgânico para ela e para Eva enquanto comprava marcas mais baratas para Liam. Eu reorganizei todo o sistema, ou todos comiam a mesma qualidade ou eu cuidaria das compras pessoalmente. Ela me testou uma vez, eu doei os produtos melhores e reabasteci com itens idênticos para todos, e ela entendeu o recado. Kelly odiava que eu não deixasse Liam se tornar invisível. Toda vez que eu o defendia ela ficava emburrada por dias. Eva começou a chamar Liam de o favorito do papai, com um tom amargo. Elas o culpavam por eu ter firmeza, como se o problema fosse meu filho existir e não o senso de direito delas. Tentei ter conversas sérias com Kelly sobre tratar as duas crianças de forma igual. Ela sempre desviava, dizendo que eu era paranoico, que estava criando divisão ou que era protetor demais, e transformava tudo contra mim. Uma vez ela disse que Liam precisava endurecer e parar de correr para o pai. Eu respondi que Eva precisava aprender que o mundo não gira em torno dela, e isso me rendeu uma semana de silêncio. Liam é um bom garoto, quieto, respeitoso e atencioso. Ele sabia que Kelly e Eva não gostavam dele. Era difícil não perceber quando elas mal escondiam o desprezo, mas ele também sabia que eu o apoiava incondicionalmente, e isso era algo que ninguém poderia tirar dele. O verdadeiro choque veio cerca de 1 ano atrás. Eu estava trabalhando de casa numa tarde e ouvi Kelly e Eva conversando na cozinha. Liam estava na casa de um amigo. Eva reclamava de alguma coisa, provavelmente ressentida por eu ter negado mais um pedido de compras, então Kelly disse algo que fez meu sangue gelar, disse que estava cansada de eu defender aquela criança, que Liam não fazia realmente parte da família, que era apenas a bagagem do pai que elas tinham de suportar até ele ter idade para sair de casa. Eva riu e comentou que Liam era estranho e esquisito por ser tão quieto, disse que gostaria que eu simplesmente deixasse as coisas como estavam em vez de sempre fazer tudo girar em torno dele. Kelly não a corrigiu, apenas concordou e continuou preparando o jantar, como se não tivesse acabado de chamar meu filho de bagagem dentro da própria casa dele.
Eu vinha defendendo meu filho havia 8 anos, ficando na linha de frente todos os dias, e aquilo era o que elas realmente pensavam quando não sabiam que eu estava ouvindo, todo aquele ressentimento porque eu me recusava a deixá-las tratar meu filho como se ele não importasse. Comecei a planejar minha saída naquele mesmo dia, consultei um advogado em silêncio, organizei minhas finanças e entendi como o divórcio funcionaria. Mas eu precisava de provas que se sustentassem em tribunal e protegessem Liam de querer tentar prolongar o processo ou dificultar a vida dele. Foi então que comprei as câmeras, levei 2 semanas para montar tudo, encomendei câmeras disfarçadas de objetos comuns da casa, um relógio na sala de estar, um carregador de telefone na cozinha, um livro na prateleira do corredor, $347 aparecendo na fatura do meu cartão, todas gravando e armazenando as imagens em um servidor na nuvem que Kelly não sabia que existia. Antes de instalar qualquer coisa, pedi ao meu advogado que verificasse a legalidade, sem quartos e sem banheiros, apenas áreas comuns, ele aprovou e disse que as gravações seriam aceitas. A primeira semana de gravações foi, em sua maior parte, entediante, nada de dramático o suficiente para importar, e comecei a me perguntar se tinha desperdiçado meu dinheiro. Então chegou o sábado. Liam tem um moletom com capuz, ele o tem desde que tinha 5 anos, a mãe dele deu a ele alguns meses antes de morrer. A peça está gasta, desbotada, com remendos nos cotovelos de tantos concertos que fiz ao longo dos anos, mas é algo precioso para ele, uma das últimas coisas físicas que ele ainda tem dela. Voltei para casa depois de resolver algumas coisas na rua e encontrei Liam sentado na varanda dos fundos, ombros caídos, rosto vazio daquele jeito que me disse imediatamente que algo estava muito errado. Ele estava segurando o moletom, encharcado, manchado de marrom e cheirando fortemente a café. Levei cerca de 5 minutos para conseguir que ele me contasse o que tinha acontecido. Eva tinha usado o moletom para limpar um líquido derramado, riu quando ele tentou impedi-la e disse para ele superar logo a morte da mãe. Kelly tinha entrado, visto tudo e mandado Liam para o quarto por reclamar. Mais tarde conferi as imagens das câmeras, cada palavra que Liam me disse era verdade. Tinha Kelly em vídeo sorrindo de forma cruel enquanto o coração do meu filho se partia, e a risada maldosa de Eva salva em 5 locais diferentes de backup. Mas naquele momento eu não precisava das gravações, eu precisava lidar com aquilo. Encontrei Kelly e Eva na sala assistindo televisão como se nada tivesse acontecido. Não gritei, não foi necessário. Disse a Eva que ela iria compensar o valor sentimental daquele moletom com 3 meses de tarefas domésticas, cada prato lavado, cada carga de roupa, cada ida ao lixo, e que se ela deixasse de cumprir uma única vez, eu venderia o carro dela. A boca de Eva se abriu em choque, dizendo que eu não podia estar falando sério, que tinha sido um acidente. Eu respondi que ela tinha usado o último presente da mãe falecida dele como pano de limpeza enquanto ria dele, e que escolhesse muito bem as próximas palavras. Kelly tentou intervir, dizendo que eu estava exagerando e que era só uma peça de roupa. Eu disse que a mãe dele estava morta, Kelly, morta, e que aquele moletom era insubstituível, e que a opinião dela sobre aquilo era irrelevante. Depois voltei para Liam, disse a ele que Eva enfrentaria consequências reais e prometi que estava trabalhando para melhorar as coisas de forma permanente. Ele apenas assentiu e perguntou se poderíamos tentar limpar o moletom de forma profissional para ver se algo poderia ser salvo. Levamos a peça a uma lavanderia especializada naquele fim de semana, custou $85, mas eles conseguiram remover a maior parte da mancha. O rosto de Liam ao ver o moletom quase normal de novo valeu cada centavo. Kelly e Eva ficaram frias como gelo conosco depois disso, ótimo, que mostrassem ainda mais claramente quem realmente eram diante das câmeras. Continuei gravando, porque sabia que aquilo ainda não tinha acabado, e cada trecho de vídeo era mais um prego no caixão de Kelly para quando eu finalmente acionasse o divórcio. 2 meses depois de eu ter instalado as câmeras, tudo explodiu. Foi numa terça-feira, 14 de março, eu lembro porque foi no dia seguinte a quando eu tinha declarado os impostos. Cheguei em casa por volta das 6 da tarde e a casa pareceu errada no instante em que entrei, silenciosa demais, tensa demais. Encontrei Kelly na sala sentada ao lado de Eva, as duas com expressões sérias. Liam não estava em lugar nenhum. Precisamos conversar, disse Kelly, com aquela preocupação ensaiada na voz que imediatamente me deixou alerta, sente-se. Eu permaneci em pé e perguntei o que estava acontecendo. Kelly colocou o braço em volta de Eva, que de repente parecia assustada, toda a cena parecia encenada, como se tivessem ensaiado. Eva tem algo muito sério para lhe contar. Meu estômago afundou. Eva me olhou com olhos grandes e marejados, 18 anos, legalmente adulta, mas fazendo o papel de vítima como se ainda fosse uma criança, e disse que Liam tinha se comportado de forma inapropriada com ela, que tinha entrado no quarto dela na noite anterior. Meu filho, o garoto que ainda dormia com uma luz acesa porque tinha medo do escuro, o mesmo que chorou quando acidentalmente atropelamos um esquilo no ano anterior, aquele Liam. Kelly entrou imediatamente na conversa, sem deixar o silêncio se instalar, dizendo que não queria acreditar nisso também, mas que Eva tinha ido até ela naquela manhã chorando, que não podíamos ignorar aquilo e que precisávamos chamar a polícia, porque ele era grande o suficiente para ser perigoso.
Foi então que percebi um detalhe. O telefone de Kelly estava sobre a mesa de centro. A tela acendeu por um segundo e vi uma notificação de chamadas recentes com um horário de 20 minutos antes. Antes mesmo de eu chegar em casa, ela já tinha feito ligações. Já tinha colocado tudo em movimento sem sequer falar comigo. Tudo dentro de mim gritava que aquilo estava errado, mas mantive a voz firme. Anos de treinamento entraram em ação. Manter a calma, reunir informações, não mostrar as cartas. Perguntei onde estava Liam. Ela disse que no quarto e que tinha mandado ele ficar lá, que ele sabia o que tinha feito. Fui em direção às escadas e Kelly me chamou dizendo que eu não deveria falar com ele sem supervisão, que isso poderia comprometer uma investigação. Ignorei completamente. Encontrei Liam sentado na cama, parecendo apavorado. Ele me viu e as palavras saíram rápidas, em pânico, dizendo que jurava que não tinha feito nada, que não tinha entrado no quarto de Eva, que tinha ficado na cama a noite inteira, que não sabia por que ela estava dizendo aquilo e que eu precisava acreditar nele. Sentei ao lado dele. O garoto tremia tanto que eu senti através do colchão. Pedi que ele olhasse para mim e me contasse exatamente o que tinha acontecido na noite anterior. Ele respirou fundo, tentando se acalmar, disse que tinha ido dormir às 9 da noite como sempre, adormeceu assistindo vídeos no tablet, acordou de manhã e tudo estava normal, e que depois que eu saí para o trabalho, Eva começou a chorar e disse a Kelly que ele tinha feito algo errado, mas que não tinha feito nada, que jurava pelo túmulo da mãe. Eu acreditei nele, não por parcialidade, mas porque conhecia meu filho, conhecia o caráter dele, e porque agora conhecia Kelly e Eva ainda melhor, depois de meses de gravações mostrando exatamente do que eram capazes. Aquela acusação parecia a opção nuclear de Kelly, a maneira dela de se livrar de Liam de forma definitiva, marcar o nome dele para sempre e destruir todo o futuro dele antes mesmo de começar. Disse para ele ficar ali, não falar com ninguém além de mim, nem com Kelly, nem com Eva, nem com qualquer pessoa que aparecesse na casa. Voltei para o andar de baixo. Kelly e Eva estavam exatamente onde eu as tinha deixado, cochichando uma com a outra, e pararam assim que me viram. Kelly perguntou se ele tinha confessado. Eu disse que ele afirmou não ter feito nada. Kelly riu com desdém, de forma teatral, dizendo que claro que ele diria isso, que não iria admitir algo assim, e que precisávamos chamar as autoridades naquela mesma noite, antes que ele tentasse mais alguma coisa. Eu disse que ainda não, que queria verificar algo primeiro, tirei o telefone do bolso e abri o aplicativo das câmeras de segurança. O aplicativo demorou uma eternidade para carregar, o ícone da bateria piscou em vermelho, 8%, o pior momento possível. O rosto de Kelly empalideceu antes mesmo de o aplicativo abrir, algo passou rapidamente pela expressão dela, ela nunca soube da existência das câmeras. O que você está fazendo? Perguntou, quando o aplicativo finalmente carregou. Naveguei até o arquivo de gravações, mãos firmes apesar do coração disparado, disse que estava verificando as imagens da noite anterior, porque se algo tivesse acontecido, a câmera do corredor teria registrado, já que ambas as portas dos quartos eram visíveis. Abri o período das 9 da noite até às 7 da manhã, o corredor em frente aos quartos das duas crianças, e assisti tudo em avanço rápido enquanto Kelly e Eva permaneciam sentadas em silêncio absoluto. A porta de Liam nunca se abriu, exceto uma única vez, às 11 da noite, quando ele foi ao banheiro e voltou imediatamente. Ele nunca chegou perto do quarto de Eva. Já a porta de Eva se abriu às 6 da manhã, ela saiu sorrateiramente para o corredor, olhou em volta como se estivesse verificando se alguém estava observando, depois voltou para o quarto. 2 minutos depois saiu novamente, dessa vez chorando, e correu para o quarto de Kelly. A acusação aconteceu 30 minutos depois de Lee acordar, 1 hora inteira depois de Eva ter começado a montar a encenação. Virei o telefone para Kelly e mostrei as imagens, vi a expressão dela mudar de falsa preocupação para pânico genuíno. Isso não prova nada, ela disse, com a voz fraca e ficando cada vez mais fraca, talvez a câmera tenha perdido, talvez ele tenha entrado antes. Isso prova que Liam nunca chegou perto do quarto de Eva, gravação contínua com marcação de tempo. Kelly, quer explicar como ele teria feito algo errado sem nunca sair do próprio quarto. O maxilar de Kelly se contraiu, algo passou pelos olhos dela, não derrota, desafio. Não importa, eles já estão vindo. As ligações que ela tinha feito antes de eu chegar em casa, ela já tinha agido, já tinha registrado tudo. Eva começou a chorar de verdade naquele momento, choro de pânico real, não a atuação de antes. Kelly a puxou para mais perto, mas as rachaduras já apareciam. Pare, minha voz saiu fria, eu tenho câmeras por toda esta casa, Kelly, sala de estar, cozinha, corredor, todas as áreas comuns, e tenho semanas de gravações de você e Eva tornando a vida de Liam miserável, chamando de bagagem, destruindo os pertences da mãe dele, tudo registrado. O rosto de Kelly se retorceu, a máscara caiu completamente, não havia mais encenação de mãe preocupada, apenas raiva pura e algo ainda mais feio por baixo. Você nos espionou dentro da nossa própria casa. Minha casa, minhas câmeras, tudo legal. E ainda bem que fiz isso, porque você acabou de tentar colocar meu filho numa situação que o marcaria pelo resto da vida.
Nós não estávamos tentando destruir nada, só queríamos tirá-lo desta casa. Ele não pertence aqui de qualquer forma. Isto deveria ser a nossa família, não a dele. Ali estava a verdade, dita em voz alta. Eva chorou ainda mais. Kelly apenas me encarou, furiosa porque o plano tinha dado errado. Levantei-me e comecei a fazer ligações, primeiro para meu advogado. Arrumem suas coisas, as duas. Quero vocês fora daqui dentro de 1 hora. Você não pode nos expulsar, eu sou sua esposa, esta também é a minha casa. Você não tem direito de fazer acusações falsas contra um menor. Eva tem 18 anos. Kelly, ela acabou de registrar uma denúncia falsa como adulta. Isso é crime grave. E você a orientou a fazer isso, o que faz de você cúmplice. A cor sumiu do rosto das duas. Liguei para meu advogado enquanto Kelly gritava comigo, contei tudo e enviei as gravações imediatamente. Ele confirmou o que eu já sabia, a acusação falsa combinada com todo o restante das imagens me dava tudo o que eu precisava para o divórcio. Kelly tentou me ameaçar, disse que ainda contaria a versão dela à polícia, que Eva testemunharia. De forma convincente. Eu apenas ergui o telefone e disse, por favor faça isso, eu adoraria mostrar essas gravações às autoridades, deixá-los verem como você orientou sua filha adulta a fazer uma denúncia falsa contra uma criança. Trabalhei com pessoas suficientes da área de segurança para saber exatamente como isso termina para você. Ela se calou, a realidade do que tinha feito finalmente começou a se impor. Subi as escadas, disse a Liam para arrumar uma bolsa, falei que iríamos para um hotel enquanto Kelly e Eva saíam. Ele parecia confuso, assustado e aliviado ao mesmo tempo. Eu estou encrencado, perguntou. Não, filho, você não fez nada de errado. Kelly e Eva inventaram uma mentira, mas eu provei que era falsa. Elas estão indo embora, agora seremos só nós dois. Ele começou a chorar, mas era um choro bom, de alívio, me abraçou forte e não soltou por 1 minuto inteiro. Saímos em cerca de 20 minutos, troquei as fechaduras remotamente enquanto dirigíamos até o hotel, $119 por noite. A casa era minha, comprada antes do casamento. Ela estava acabada. Depois de acomodar Liam com alguma comida e um filme, saí para o corredor para checar meu telefone, e foi aí que vi uma mensagem de voz de um número desconhecido, com registro de 2 horas antes. Olá, aqui é do Departamento de Polícia do Condado, retornando sua ligação sobre um incidente relatado envolvendo um menor, precisaremos agendar um horário para falar com todas as partes envolvidas, por favor retorne a ligação assim que possível. Kelly realmente tinha ligado para a polícia e feito um relatório oficial, mesmo sabendo que era mentira, ela tinha iniciado um processo que poderia destruir a vida do meu filho. As gravações salvaram Liam da acusação em si, mas o registro já tinha sido feito, e eu estava prestes a descobrir o quanto de dano Kelly já tinha causado. Na manhã seguinte eu mal tinha dormido, mas não fiquei parado esperando isso explodir no rosto do meu filho. Trabalho de inteligência ensina uma coisa acima de todas as outras, controlar a narrativa antes que outra pessoa o faça. Liguei para o departamento de polícia logo cedo, expliquei a situação e me ofereci para levar as gravações imediatamente. O policial disse que, uma vez que um relatório é feito, eles precisam investigar, mas que as provas em vídeo certamente seriam analisadas. Em seguida fiz as ligações que realmente importavam. Entrei em contato com meu comandante na base e expliquei a situação de forma breve. Ele conhecia Liam desde que ele tinha 7 anos, tinha visto ele crescer em eventos da base, e a resposta dele foi imediata, do que você precisa. A ligação seguinte foi para a diretora da escola de Liam, consegui falar com ela antes do primeiro sinal, disse que eu era o pai de Liam e que, antes que ela ouvisse qualquer coisa por canais não oficiais, eu precisava de 30 minutos do tempo dela naquela manhã, porque era sobre meu filho e eu tinha provas que ela precisava ver. Ela concordou. Às 8h15 eu estava no escritório dela com meu laptop, as gravações e uma pasta de documentos. Mostrei tudo, a linha do tempo, as câmeras, as imagens provando que Liam nunca saiu do quarto, o histórico de provocações de Eva, a gravação de Kelly chamando meu filho de bagagem. Ela assistiu a tudo sem me interromper e, quando terminou, olhou para mim com algo entre horror e respeito, agradeceu por eu ter levado aquilo diretamente a ela e disse que aquilo mudava a forma como lidariam com qualquer informação que chegasse. Eu disse que precisava que ela entendesse algo. Meu filho tem 14 anos e estava prestes a ser investigado por algo que não fez, e que, se aquilo vazasse e os colegas descobrissem antes de ele ser inocentado, a reputação dele seria destruída por uma mentira. Ela assentiu lentamente e perguntou o que eu estava pedindo. Discrição. Manter aquilo restrito apenas à administração, sem professores, sem orientadores, ninguém que pudesse mencionar algo onde alunos pudessem ouvir, pelo tempo que fosse necessário para a polícia e os serviços de proteção à criança analisarem as gravações e encerrarem o caso. Ela concordou e colocou isso por escrito. Liam continuaria frequentando a escola normalmente enquanto a investigação ocorria silenciosamente em segundo plano. A investigação levou quase 3 semanas. Os serviços de proteção à criança se envolveram, como eu esperava, visitaram a escola de Liam e falaram com ele em particular com um defensor infantil presente. Assim que analisaram as gravações e colheram depoimentos de todos, encerraram o processo.
3 semanas em que Liam foi às aulas, fez o dever de casa e passou tempo com os amigos no almoço. 3 semanas em que ele não fazia ideia do quão perto tinha estado de ter toda a vida descarrilada por uma investigação formal. Eu não contei a ele a extensão completa dos procedimentos legais até o dia seguinte ao encerramento do caso pelos serviços de proteção e a ligação da polícia confirmando que tinha acabado. Disseram que as provas em vídeo mostravam claramente que meu filho nunca se aproximou do quarto da suposta vítima no período em questão e que estavam encerrando a investigação sem acusações, mas mencionaram que registrar uma denúncia falsa é uma infração grave e que dariam seguimento ao caso de Eva em relação ao depoimento dela. Naquela noite sentei com Liam e expliquei o que tinha acontecido, o que Kelly e Eva tinham tentado fazer, por que eu tinha instalado as câmeras e por que tinha agido daquela forma. Ele ficou em silêncio por um bom tempo e depois perguntou se ninguém na escola sabia. Ninguém. Eu disse que a diretora manteve tudo sob controle, que os amigos, professores e treinadores não tinham a menor ideia. Os ombros dele relaxaram, o alívio tomando conta. Ele perguntou como eu soube fazer tudo aquilo, as câmeras, falar com a diretora primeiro. Eu disse que proteger ele era meu trabalho e que eu levava meu trabalho a sério. Naquela noite ele realmente jantou, falou sobre o dia dele e mencionou uma garota da aula de história que achava bonita, coisas normais de adolescente. Liguei para meu advogado naquela noite e disse que queria ir até o fim, não apenas o divórcio, eu queria que Kelly e Eva enfrentassem consequências reais. Eva tem 18 anos, registrou uma denúncia falsa como adulta, isso é crime, e eu tinha provas de que ela fez isso deliberadamente com orientação de Kelly, eu queria que houvesse acusações. Meu advogado ficou em silêncio por um momento e perguntou se eu tinha certeza, porque isso escalaria tudo de forma significativa. Eu disse que ela tentou destruir o futuro do meu filho com uma mentira, e que a única razão de os colegas dele não estarem chamando ele de um monstro naquele momento era porque eu tinha agido antes. Então sim, eu tinha certeza. Protocolamos tudo no dia seguinte. A polícia interrogou Eva, sem Kelly presente para orientar as respostas, e Eva desmoronou, admitiu que tinha inventado tudo e disse que a mãe tinha falado que era a única maneira de tirar Liam de casa para que elas pudessem ter uma família normal. Eva foi acusada de registrar uma denúncia policial falsa, acusação criminal grave. O pedido de desculpas dela, feito aos prantos aos policiais, não mudou nada, a lei era clara. Kelly tentou se defender com o advogado, alegou que não tinha nada a ver com isso, mas eu tinha as gravações, tinha ela em vídeo dizendo que Liam não era realmente da família, tinha semanas de documentação mostrando um padrão de comportamento destinado a expulsar meu filho. O processo de divórcio começou imediatamente, embora nada em tribunal de família ande rápido. Passamos por mediação obrigatória, que fracassou de forma espetacular. Kelly veio agressiva, exigiu metade de tudo e pensão. O advogado dela a pintou como uma esposa dedicada e mãe exemplar de Eva. Meu advogado exibiu os vídeos. O juiz assistiu Kelly chamar Liam de bagagem, assistiu Eva destruir o moletom da mãe falecida dele enquanto Kelly sorria, assistiu a linha do tempo da acusação falsa se desenrolar. O juiz disse ao advogado que a cliente dele precisava reconsiderar seriamente as exigências, porque, pelo que estava vendo, ela tinha sorte de não estar sendo recomendada a uma acusação por conspiração. Como eu era proprietário da casa antes do casamento e tinha provas documentadas do comportamento dela, Kelly saiu com muito pouco, sem pensão, sem qualquer direito sobre a casa, apenas um acordo pequeno para encerrar tudo rapidamente. Mas a verdadeira vitória foi a ordem de proteção. Kelly não podia contatar Liam diretamente, não podia aparecer na escola dele, não podia interferir na vida dele de forma alguma, e Eva também não, agora lidando com os próprios problemas legais. O divórcio foi finalizado em 18 de julho. 8 anos de casamento dissolvidos porque Kelly não conseguia tratar uma criança com um mínimo de decência humana. 5 meses após o divórcio, as coisas finalmente estavam se estabilizando. Liam estava indo muito bem na escola, mesmos amigos, mesmas atividades, mesma vida, só que sem a toxicidade esperando por ele em casa todos os dias. A casa parecia diferente agora, mais silenciosa, mas de um jeito bom, sem mais pisar em ovos, sem mais me perguntar em que humor Kelly estaria quando chegássemos em casa, apenas eu e meu filho, finalmente conseguindo respirar. Kelly e Eva não saíram de forma tranquila, porém. No dia em que troquei as fechaduras, elas apareceram com um caminhão de mudança e 2 amigas de Eva para ajudar a carregar os móveis. Kelly tentou levar coisas que não eram dela, o sofá de couro que eu tinha comprado antes mesmo de conhecê-la, o jogo de porcelana da minha avó, e ainda tentou tirar a televisão do quarto de Liam. Fiquei parado na porta com o acordo de divisão de bens na mão e disse que elas levariam apenas o que estava listado, nada além disso. O rosto de Kelly se contorceu e ela disse que eu não podia fazer aquilo, que tinha dado 8 anos para aquela família, 8 anos da vida dela. Eu respondi que tinham sido 8 anos fazendo meu filho se sentir um intruso na própria casa, 8 anos de favoritismo que eu precisei combater todos os dias, e que, se ela queria falar sobre o que deu, poderíamos falar sobre o que tentou tirar. Eva se colocou ao lado da mãe, braços cruzados, dizendo que aquilo era ridículo e que elas não tinham para onde ir. Eu disse que ela deveria ter pensado nisso antes de registrar uma denúncia policial falsa e antes de tentar rotular um garoto de 14 anos como um predador.
Elas carregaram apenas o que tinham direito, o que levou cerca de 2 horas. Durante todo o tempo, Kelly ficou resmungando, dizendo que eu a tinha enganado, que nunca deveria ter se casado comigo, que Liam tinha envenenado tudo desde o começo. Gravei cada palavra no meu telefone, por precaução. Quando finalmente foram embora, Eva chorava no banco do passageiro. Kelly não olhou para trás, apenas dirigiu em direção ao futuro que tinha criado para si mesma. Um mês depois, fiquei sabendo por amigos em comum que elas tinham se mudado para o porão da casa da irmã de Kelly, uma casa de 2 quartos, 4 adultos, um banheiro. Eva estava dormindo em um colchão inflável no canto da lavanderia. Kelly começou a aparecer em lugares onde não deveria. Primeiro foi no mercado em que eu sempre ia aos domingos, coincidência talvez. Depois foi na cafeteria perto do meu trabalho. Depois ela ficou estacionada do lado de fora da escola de Liam, apenas sentada no carro observando os alunos saírem. Liam foi o primeiro a notar, chegou em casa tremendo e disse que achava ter visto o carro de Kelly no estacionamento depois da aula. Liguei para meu advogado imediatamente. Ele disse que ela estava testando a ordem de proteção, provavelmente achando que, se não fizesse contato direto, estaria segura, e que eu deveria documentar tudo. Se continuasse, poderíamos pedir o cumprimento judicial. Comecei a manter um registro com datas, horários, locais e fotos sempre que possível sem chamar atenção. Em 3 semanas construí um padrão, 12 aparições diferentes, todas a poucas centenas de metros de lugares que Liam e eu frequentávamos. Depois vieram as ligações telefônicas, números desconhecidos, sempre desligando após um toque, mensagens de voz que eram apenas respiração. Nada que eu pudesse provar diretamente que era Kelly, mas o timing era perfeito demais. Entrei com o pedido de cumprimento da ordem com tudo o que eu tinha, e a audiência foi marcada para 3 de abril. Kelly apareceu com aparência abatida, mais magra, olheiras profundas. Eva sentou-se atrás dela no plenário, roendo as unhas. O juiz analisou minha documentação, o registro de aparições, os registros telefônicos mostrando chamadas de números descartáveis, as fotos do carro de Kelly em vários locais. Perguntou se ela podia explicar por que o veículo dela foi fotografado do lado de fora da escola do enteado em 3 ocasiões diferentes. O advogado de Kelly tentou minimizar, disse que ela apenas passava pela região, que o país era livre. Um país livre com ordens de proteção, respondeu o juiz, que existem justamente porque o comportamento da cliente exigiu intervenção judicial. Mais provas surgiram. Meu advogado intimou a irmã de Kelly, que admitiu relutantemente que Kelly falava o tempo todo sobre se vingar de mim, sobre como tudo era injusto e sobre como faria eu me arrepender de tê-la humilhado. Eva tentou alegar que não tinha nada a ver com aquilo, mas os registros do telefone mostraram que ela estava fazendo aquelas ligações de desligar usando um telefone pré-pago comprado com o cartão de débito dela. O juiz não ficou impressionado e disse a Eva que ela já tinha uma acusação por registrar uma denúncia falsa e agora enfrentava acusações adicionais por assédio e por violar uma ordem de proteção por intermédio de terceiros, e que, aos 18 anos, aquelas eram consequências de adulto. Eva desabou chorando. Kelly tentou intervir, dizendo que Eva era problemática e precisava de ajuda, não de punição. O juiz respondeu que quem estava perseguindo o ex-marido e o enteado era Kelly, que a filha estava ajudando, e que aquilo não era problema, era escolha. O advogado de Kelly tentou argumentar, mas não havia defesa, as provas eram esmagadoras. Eva recebeu a oferta de um programa de desvio antes do julgamento e, se o concluísse e permanecesse sem infrações por 2 anos, o registro seria selado, mas qualquer novo contato com Liam significaria prisão imediata. Kelly recebeu 30 dias de prisão no condado por violar a ordem de proteção, e, devido à superlotação, cumpriu 10. Ao vê-las sendo levadas algemadas, não senti nada, apenas cansaço, mas eu ainda não tinha terminado. Entrei com um processo civil contra Kelly e Eva por difamação, dano emocional intencional e assédio. Listei cada incidente, anexei todas as provas e calculei cada dólar de prejuízo. A justiça não anda rápido, mas anda, especialmente quando você chega com provas e um advogado que sabe usá-las. O advogado de Kelly tentou encerrar o processo, o meu rebateu com as evidências mostrando que aquilo foi uma campanha coordenada, não um erro isolado, e o juiz permitiu que o caso prosseguisse. A fase de coleta de provas levou meses, mas foi reveladora. Meu advogado intimou o telefone e o laptop de Kelly, e as mensagens mostraram que ela planejava a acusação falsa via semanas antes de acontecer, mensagens para a irmã sobre como fazer Liam sair de casa, e-mails para Eva com assuntos como o plano e próximos passos, uma nota apagada intitulada Rascunho da Declaração de Eva, datada de 21 de fevereiro, 3 semanas antes da acusação. Ela tinha planejado cada detalhe, escrito o que Eva deveria dizer, como deveria agir, quando chorar, e até incluído lembretes para manter a linha do tempo vaga para que câmeras não pudessem desmentir, exceto que ela esqueceu que eu tinha câmeras. E ela também esqueceu que apagado não significa perdido para sempre quando advogados entram em cena. O julgamento foi marcado para o março seguinte, quase um ano depois de eu ter entrado com a ação. Kelly tentou fazer acordo 3 vezes antes de chegarmos lá.
A primeira oferta foi um pedido de desculpas e alguns milhares de dólares. Eu recusei. A segunda oferta foi o mesmo pedido de desculpas com uma declaração pública admitindo que a acusação era falsa. Também recusei. A terceira oferta acrescentava todo o acordo financeiro do divórcio por cima. Pensei seriamente em aceitar, mas então pensei no que teria acontecido se eu não tivesse me antecipado, se eu não tivesse ligado primeiro para a diretora, se eu não tivesse câmeras gravando, e recusei novamente. Eu queria isso registrado publicamente. O julgamento durou 4 dias. No primeiro dia, meu advogado apresentou toda a linha do tempo, mostrou a acusação falsa, a investigação policial e a campanha de perseguição após o divórcio. O advogado da outra parte tentou pintar Kelly como uma mãe preocupada que tinha exagerado. Meu advogado perguntou por que uma mãe preocupada redigiria um depoimento de acusação 3 semanas antes. No segundo dia, exibimos as gravações. Kelly em vídeo dizendo que Liam era bagagem, Eva destruindo o moletom da mãe falecida dele enquanto Kelly sorria, a linha do tempo da manhã da acusação mostrando Eva saindo sozinha do quarto, voltando 2 minutos depois com lágrimas falsas. O júri observou o rosto de Kelly enquanto as próprias palavras gravadas dela eram reproduzidas, dizendo que ele não fazia realmente parte da família. Alguns jurados olharam para Liam sentado na galeria, agora com 15 anos, quieto e educado, depois olharam para Kelly, e o nojo era visível. No terceiro dia, Eva depois. Meu advogado a conduziu por cada mensagem, cada e-mail, cada nota apagada. Ela tentou alegar que tinha sido manipulada por Kelly, que não entendia as consequências. Meu advogado perguntou que ela tinha 18 anos quando registrou a denúncia policial, que atualmente enfrentava acusações criminais por isso, e em que momento ela entendeu que acusar falsamente alguém de um crime grave era errado. Ela não teve uma boa resposta. No quarto dia vieram as alegações finais. O júri deliberou por 2 horas e voltou com um veredicto a meu favor. A indenização não era um dinheiro que mudasse a vida, mas esse nunca foi o ponto. O que importava era o registro público declarando que a acusação foi falsa e maliciosa e uma ordem judicial proibindo qualquer declaração futura sobre Liam. Isso era tudo o que eu realmente queria. Kelly ficou paralisada quando o veredicto foi lido. Eva chorou. Eu não senti nada, apenas cansaço. Já se passou 1 ano desde o julgamento. Kelly testou a ordem de proteção uma vez, apareceu em uma competição de atletismo de Liam cerca de 6 meses atrás, eu a vi nas arquibancadas e chamei a polícia, eles a escoltaram para fora. Essa violação gerou mais tempo de prisão, 2 semanas, e o advogado dela avisou que outro incidente significaria meses, não semanas. Desde então ela não tentou mais nada. Mas Eva entrou em contato cerca de 3 meses atrás. Apareceu no estacionamento do meu trabalho, parecendo que não dormia havia dias. Eu estava indo para o carro quando ouvi a voz dela atrás de mim pedindo 5 minutos. Virei-me e ela parecia muito abatida, olheiras profundas, roupas que já não serviam direito. A arrogância tinha desaparecido, substituída por algo desesperado. Ela disse que sabia que tinha errado, que o que fez foi errado, mas que a vida dela tinha acabado, que não conseguia entrar em nenhuma escola nem arrumar um emprego decente, que mesmo com o programa de desvio todo mundo sabia o que ela tinha feito, e pediu que eu dissesse às pessoas que foi um mal-entendido para que ela pudesse recomeçar. Eu deixei que ela terminasse e deixei o silêncio se instalar por um momento. Disse que ela tentou rotular meu filho como um predador, que quis colocá-lo em um registro pelo resto da vida, que ensaiou a história, escreveu rascunhos, escolheu uma linha do tempo que achava que as câmeras não pegariam. Ela começou a chorar e disse que foi estúpida, que a mãe a empurrou para isso, que não entendeu o que aconteceria. Eu respondi que ela tinha 18 anos, era adulta, que entendia exatamente o que aconteceria com Liam, apenas não achou o que aconteceria com ela. Ela tentou segurar meu braço, eu me afastei. Ela implorou, disse que pediria desculpas a Liam, que faria qualquer coisa. Eu disse que ela teve 8 anos de chances, todos os dias poderia tê-lo tratado como um ser humano, mas escolheu a crueldade, e agora estava em um estacionamento pedindo que eu apagasse consequências que ela mesma construiu. Caminhei até o carro, abri a porta e disse que a resposta era não e que continuaria sendo não para sempre. Fui embora, vi ela ficando pequena no retrovisor, não senti nada. Liam está indo muito bem. Transferiu de escola, fez novos amigos, entrou para o clube de artes, ganhou o 2º lugar em uma competição regional de arte no mês passado e pendurou a fita ao lado de uma foto da mãe dele. Pintamos o quarto dele no último fim de semana, azul marinho com detalhes prateados, e enquanto pintávamos ele perguntou se eu achava que elas algum dia deixariam de nos odiar. Eu disse que talvez não, mas que elas tentaram destruir a vida dele e falharam, e que ele ainda estava de pé, e isso era o que importava. Ele assentiu e continuou pintando. Na semana passada ele trouxe para casa uma autorização para uma excursão com pernoite, 3 dias de acampamento. 6 meses atrás ele teria assumido que a resposta seria não. Ele perguntou se eu achava que deveria ir, eu disse absolutamente, que ele tinha conquistado isso. Ele sorriu de verdade, não aquele sorriso cauteloso que usava perto de Kelly. Ele perguntou se algum dia superaria tudo completamente.
Eu disse a verdade, algumas coisas deixam marcas, mas marcas não são danos, são lembretes do que você sobreviveu. Ele pensou um pouco e disse que estava feliz que tudo aquilo tivesse acontecido, não as partes ruins, mas por descobrir quem eu realmente era, que eu lutaria tão duro por ele. Eu apenas o abracei. Isso é tudo. Se você gostou deste vídeo, por favor clique em inscrever-se, isso ajuda muito o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado. Na nossa viagem de aniversário, meu enteado quebrou a porta do nosso quarto de hotel às 3 horas da manhã, gritando que queria o nosso quarto naquele momento porque tinha alguém vindo. Minha esposa disse apenas para eu fazer o que ele queria, então eu resolvi do meu jeito e agora ele está se arrependendo. Ei, Reddit, um colega de trabalho me mostrou este site no ano passado quando mencionei o que aconteceu em Cancún e ele me disse que os homens lidam com isso mais do que qualquer um quer admitir, então aqui está o que aconteceu quando eu parei de ser o caixa eletrônico da família. Às 3 horas e 7 da manhã, eu estava no 14º andar de um hotel em Cancún quando meu enteado chutou minha porta até a moldura se estilhaçar e tudo explodir para dentro, como algo de um seriado policial. Era só eu ali, de shorts de pijama, com a cabeça latejando por causa de uma intoxicação alimentar, observando Kylie, de 28 anos, preencher a entrada com seu corpo pesado, sua raiva e seu senso de direito. Então minha esposa passou pelos destroços dizendo para apenas trocar de quarto porque as pessoas iam ouvir aquilo e para eu não envergonhá-la na frente do filho dela. Eu, um homem de 55 anos, e minha esposa Nicole, uma mulher de 45 anos, estávamos no México havia menos de 18 horas, em uma viagem de aniversário de 15 anos. Nicole me surpreendeu com a passagem de Kylie 3 dias antes de irmos. Eu já tinha reservado tudo e pago pela suíte com vista para o oceano. Ela disse que ele precisava disso, que seria bom ter a família junto. A forma de Nicole lidar com problemas sempre foi evitar conflitos. Quando Kylie explode, ela espera que eu ceda, e esse tem sido o acordo há anos. Às 3 horas e 7 da manhã, Kylie chutou minha porta até a moldura ceder, e meu cérebro começou a registrar tudo como evidência: dano material, invasão forçada. A câmera vermelha acima da escada não era decorativa e o corredor estava completamente silencioso, até Kylie preenchê-lo gritando que queria aquele quarto agora. Ele apontou o dedo passando por mim em direção à cama king size, onde Cancún brilhava através das cortinas meio abertas. Ele vestia um short de loja turística e uma regata preta barata. Nicole estava atrás dele com um roupão e aquele olhar que dizia que ela já tinha decidido que era mais fácil para ela, e Kylie sorriu dizendo que ela entendia e que eu sempre tornava as coisas difíceis. Vincent. Ele apontou para a cama dizendo que aquela agora era dele porque uma garota estava vindo e precisava ver à vista. Kylie tinha 28 anos e de alguma forma ainda estava se encontrando, o que basicamente significava encontrar novas maneiras de gastar o dinheiro dos outros. Ele estava desempregado havia 6 meses, mas chamava isso de estar entre oportunidades. Eu disse que aquele era o nosso quarto de aniversário e ele respondeu que não era mais, que a mãe dele tinha dito que eu cobriria tudo como sempre. Nicole olhou para mim com os olhos cheios daquela pressão familiar e pediu novamente para trocarmos de quarto e não envergonhá-la na frente do filho. Não era sobre a cama, era sobre o padrão que eu vinha ignorando. Eu dei um passo à frente, não de forma agressiva, apenas firme, e disse o que iria acontecer, que ele ia recuar, voltar para o quarto que lhe foi designado e rezar para que a segurança não me perguntasse se eu queria prestar queixa. O rosto de Kylie ficou vermelho e ele perguntou o que eu ia fazer, me chamando de velho, e eu sorri, não de forma amigável, dizendo que eu pesava quase 20 quilos a mais do que ele e já tinha participado de brigas de verdade, não apenas discussões em bares, e perguntei se ele realmente queria descobrir. Nicole segurou o braço de Kylie pedindo para eu parar e dizendo que eu estava sendo ridículo. Uma porta se abriu no corredor, um homem colocou a cabeça para fora, viu a situação e desapareceu rápido. Outra porta se abriu e uma mulher de cerca de 60 anos, com cabelo grisalho e bobs. Olhou para a porta quebrada e depois para Kylie perguntando o que estava acontecendo ali. Kylie estufou o peito e disse que era assunto de família e que ela devia voltar para dentro antes de se machucar. A mulher pegou o telefone dizendo que ia chamar a segurança e Kylie deu um passo na direção dela mandando abaixar o telefone. Eu me movi e fiquei entre os dois mandando ele recuar imediatamente. Os olhos de Kylie se arregalaram porque eu não estava gritando nem recuando, apenas parado, calmo. O elevador apitou e 2 seguranças saíram, o mais velho com o porte de um ex-jogador de futebol americano, que olhou para a porta quebrada e parou. Ele perguntou quem era o hóspede do quarto 1402, eu disse que era eu, e então perguntou quem era Kylie. Kylie tentou parecer casual, falhou miseravelmente, disse que era família e que era só um desentendimento, que eu estava exagerando como sempre. O segurança olhou para a madeira estilhaçada da porta e disse que aquilo não parecia um acidente. O segundo segurança puxou um tablet e perguntou se eu queria registrar um relatório. O rosto de Kylie ficou vermelho e ele perguntou o relatório de quê, repetindo que tinha sido um acidente, mas o segurança o ignorou dizendo que precisariam registrar como dano à propriedade e que havia uma câmera ali, apontando para a luz vermelha piscando, e que as imagens seriam analisadas automaticamente. Ele acrescentou que, devido à ameaça a outro hóspede, seria avaliado se o caso iria para as autoridades locais.
Eu disse que Kyle não estava na minha reserva, que eu não autorizei a entrada dele no meu quarto nem o dano à propriedade do hotel, e que ele também havia ameaçado uma hóspede idosa. O segundo segurança levantou os olhos e disse invasão forçada e ameaças verbais. Kyle explodiu perguntando se eu estava falando sério por causa de uma porta e chamou a mãe perguntando se ela estava ouvindo aquilo. Nicole se adiantou dizendo que era um mal-entendido familiar e que podíamos pagar pela porta, mas o segurança respondeu que, uma vez ocorrido o dano e chamada a segurança, tudo precisava ser documentado por política do hotel. Ele perguntou se eu me sentia seguro permanecendo naquele quarto naquela noite. Eu olhei para a porta quebrada, para Kyle e para Nicole e disse que não, que gostaria de ser realocado imediatamente. Eles disseram que iriam providenciar isso e que Kyle precisaria acompanhá-los para prestar depoimento. Kyle disse que não iria a lugar nenhum e o segurança respondeu que então chamariam a polícia para levá-lo, e que a escolha era dele. Kyle seguiu os seguranças pelo corredor reclamando que eu estava fazendo disso algo maior do que era, e a voz do segurança mais velho voltou firme dizendo que a porta estava quebrada e que havia uma testemunha dizendo que ele havia feito ameaças, e que isso não era opinião. Nicole ficou parada perto da porta dizendo que eu estava sendo dramático e que era só uma noite. Eu peguei minha mala e comecei a dobrar as roupas enquanto ela dizia que eu realmente ia fazer o filho dela parecer um criminoso por causa de um acidente. Eu parei e disse que ele tinha chutado uma porta às 3 da manhã porque queria transar com alguém na minha cama e depois ameaçou uma avó, e que eu não o fiz fazer nada disso. Ela disse que eu poderia simplesmente ter trocado de quarto e eu respondi que ela ligou para o hotel 3 dias antes e adicionou Kyle à reserva sem me perguntar, que ela armou aquilo e agora teria que assistir tudo desmoronar. O rosto dela ficou pálido e ela disse que não sabia do que eu estava falando, e eu disse que ela sabia sim. Fechei a mala e passei por ela em direção a algum lugar com uma fechadura funcionando e uma companhia melhor. Eu caminhei até o elevador no momento em que ele chegava, e Nicole foi a última coisa que vi, parada no corredor com um roupão, olhando para mim como se eu tivesse acabado de cometer traição. Meu telefone vibrou, era Nicole dizendo para eu não fazer nada estúpido porque poderíamos resolver aquilo pela manhã, mas amanhã não chuta portas. O saguão estava quase vazio e o atendente da noite levantou os olhos quando eu disse que precisava separar o folio com efeito imediato e que também precisava que ele sinalizasse algo importante. O atendente fez aquele sorriso corporativo educado e disse que normalmente não podiam dividir cobranças no meio da estadia, então pedi para falar com o gerente e pedi que ele puxasse o registro de chamadas mostrando quem adicionou um hóspede não autorizado à minha reserva. O sorriso dele desapareceu em menos de 2 minutos. Um gerente apareceu com um terno impecável e um crachá dizendo diretor de serviços ao hóspede. Ele disse Sr. Vincent, entendo que houve um incidente e um acesso não autorizado à conta. Eu confirmei que minha esposa ligou e adicionou o filho dela à minha reserva usando meu número de confirmação e que também solicitou um upgrade de quarto sem minha aprovação, e que quando questionei isso o filho dela forçou a entrada e danificou a porta. O olhar dela ficou atento e ela disse que tinham documentação de uma ligação de uma Nicole 3 dias antes, na qual ela afirmou que eu havia aprovado verbalmente. Eu disse que isso não foi autorizado e pedi que documentassem tudo e movessem todas as cobranças para o folio dela com efeito imediato. Ela digitou em um tablet e disse que, dadas as circunstâncias, estava escalando o caso para gestão de risco, porque usar o número de confirmação de alguém para fazer alterações não autorizadas era algo sério, música para os meus ouvidos. Ela disse que meu novo quarto estava pronto em outro andar em outro prédio, sem acesso de mais ninguém, e acrescentou que viam esse tipo de situação talvez 2 vezes por mês, e que normalmente terminava com cartões de acesso desativados e uma conversa muito constrangedora com a equipe de estornos. O atendente deslizou alguns papéis na minha direção e eu assinei mais uma coisa, pedindo que, quando eles descessem pela manhã perguntando sobre as cobranças, não cedessem e exigissem que fornecessem o próprio método de pagamento. O gerente assentiu dizendo que isso já estava planejado. Eu voltei mais cedo, troquei meu voo, paguei a taxa e embarquei enquanto eles ainda lidavam com a bagunça que criaram. Pousei em Dallas ao amanhecer e fui direto para o escritório. Nicole descobriu sobre o cartão às 9 horas da manhã e eu já estava 3 horas no meu dia de trabalho, com café e o relatório do incidente impresso à minha frente. Deixei a primeira ligação ir para a caixa postal e na segunda atendi dizendo Vincent. Ela perguntou o que eu tinha feito com o cartão e eu disse que removi a autorização na noite anterior. Houve uma inspiração brusca e ela disse você fez o quê? E eu respondi que separei o folio e que agora ela e Kyle eram responsáveis por todas as próprias despesas. Ela disse que não podiam pagar por aquilo e perguntou se eu entendia que eles não tinham dinheiro, dizendo que Kyle tinha gasto tudo o que tinham, e parou. Eu disse termine a frase Nicole, e ela respondeu que não importava, mas que o hotel estava dizendo que eles deviam por danos, pelo upgrade e pelo depósito, e que tinham desligado os cartões de acesso, com a segurança rondando porque Kyle continuava ficando agressivo. Eu disse música para os meus ouvidos, parece um problema, e a voz dela falhou pedindo para eu consertar aquilo imediatamente. Eu disse não, enquanto ouvi a voz de Kyle ao fundo, alta e furiosa, falando algo sobre ligar para a central da empresa e processar por prisão ilegal. Nicole implorou e disse que não estavam deixando eles fazerem o check-out e que o voo deles saía em 4 horas.
Eu disse que era melhor eles resolverem. E ela perguntou se eu realmente ia deixá-los abandonados. Eu respondi que eles não estavam abandonados, que tinham cartões de crédito e contas bancárias e que resolvessem como adultos. Desliguei e um correio de voz chegou 20 minutos depois. Nicole dizia que aquilo era ridículo e que o hotel estava dizendo que Kyle tentou registrar uma reclamação falsa contra mim, e que estavam escalando para a polícia local porque ele mencionou agressão, e que a segurança não estava liberando ele para sair da propriedade. Ela pediu para eu não fazê-la passar vergonha e disse que tinha dito a eles que eu trabalhava com conformidade e que lidaria com isso de forma profissional. Eu respondi para mim mesmo que era tarde demais, querida, e apaguei a mensagem. Meu telefone da mesa tocou por volta do meio-dia, linha interna, era a Carol da contabilidade perguntando se eu autorizei uma transferência bancária da minha conta pessoal na semana anterior, na faixa de 5.000 minha mão parou e eu disse não, e ela perguntou por quê, dizendo que meu banco sinalizou isso naquela manhã em uma verificação de conformidade. Abri o aplicativo do banco e lá estava, transferência bancária de 5.200, destinatário Kyle, data 4 dias antes da viagem ao México, nota de referência empréstimo familiar, pagamento mensal do empréstimo. Naquela tarde dirigi até a cooperativa de crédito, congelei o cartão, troquei todas as minhas senhas, salvei todos os e-mails, exportei extratos bancários e encaminhei tudo ao meu advogado. Depois redigi um e-mail para a gestão de risco do hotel solicitando a preservação das imagens de segurança e cópias de todos os relatórios do incidente. Meu telefone tocou uma hora depois, número desconhecido, eu disse aqui é Vincent. A pessoa disse Vincent, aqui é o gerente assistente do hotel em Cancún. Estou ligando para dar seguimento. Documentamos os danos e a ameaça e também recebemos um depoimento da segurança que requer esclarecimento. Eu disse prossiga, e ele explicou que meu enteado registrou uma queixa naquela manhã alegando que eu o agredi fisicamente antes do incidente da porta, afirmando que eu o empurrei e ameacei espancá-lo na frente de testemunhas. No entanto, as imagens de segurança não sustentavam isso, e na verdade mostravam o oposto, que eu permaneci calmo enquanto ele se tornava cada vez mais agressivo. Ele disse que haviam contatado a polícia local para documentar isso, já que havia uma alegação de agressão. Eu pensei que ele realmente tentou, o idiota realmente tentou me incriminar. Eu disse que nunca tive contato físico com ele, que eu estava dentro do quarto quando ele chutou a porta, e que quando entrei no corredor mantive distância. A única vez que me movi em direção a ele foi quando ele ameaçou a hóspede idosa, e eu me posicionei entre os dois, sem contato físico algum, fiquem à vontade para verificar as imagens. Isso corresponde exatamente ao que o vídeo mostra, e precisávamos confirmar porque ele tentou transformar isso em uma denúncia de agressão em vez de dano à propriedade. Ele também alegou que a testemunha idosa corroboraria a versão dele, e ela corroborou? Não. Ela forneceu uma declaração por escrito dizendo que seu enteado a ameaçou e que eu intervim para protegê-la. As palavras exatas dela foram que o senhor mais velho foi o único que a fez se sentir segura. Eu disse que, claro, gostaria que me enviassem o relatório quando estivesse finalizado e pedi uma cópia. Ele respondeu que sim, senhor, e acrescentou que, dadas as circunstâncias e a declaração falsa, eles iriam tratar isso de forma diferente de um incidente padrão com hóspedes, pois levam acusações falsas muito a sério e a polícia local já havia sido notificada. Música para os meus ouvidos. Ele acrescentou mais uma coisa, dizendo que minha esposa entrou em contato com a recepção naquela manhã pedindo que tudo fosse cobrado no meu cartão de qualquer forma, afirmando que a separação tinha sido um mal-entendido e que eu havia autorizado o uso da conta. Eles recusaram com base nas minhas instruções explícitas. Minha mão se fechou com força e eu agradeci por me avisar, deixando claro que aquilo não havia sido autorizado de forma alguma. Ele disse que eles imaginaram, porque ela se tornou bastante insistente e foi necessário que a segurança a escoltasse para fora da recepção. Melhor ainda. Quando o e-mail chegou, eu o imprimi, a declaração falsa de Kyle, o depoimento da testemunha contradizendo, os carimbos de tempo das imagens, a avaliação dos danos à propriedade, tudo. Coloquei tudo em uma pasta de cartolina e, na aba, escrevi Cancún. Meu telefone tocou, era Nicole perguntando o que eu tinha feito. Eu disse que documentei a verdade. Ela disse que estavam dizendo que Kyle teria que pagar por tudo, a porta, a resposta da segurança, o upgrade, e que estavam dizendo que ele tentou mentir afirmando que eu o ataquei e agora estavam ameaçando envolver a polícia. Eu disse que aquilo não era meu problema, e as palavras me surpreenderam pela facilidade com que saíram. Ela disse que eu estava punindo ele e que eu tinha dito coisas que o fizeram parecer mal. Eu respondi que apenas contei o que aconteceu, e que Kyle se fez parecer mal quando chutou uma porta, apresentou uma declaração falsa e ameaçou uma avó, que isso era tudo responsabilidade dele, e que eu apenas não menti para protegê-lo. Ela ficou em silêncio, eu podia ouvir a respiração dela rápida e curta. Ela não estava chocada por Kyle ter feito aquilo, ela estava chocada porque eu não o encobri. Ela disse que eu sempre fazia isso, que me escondia atrás de papelada.
Eu respondi que me escondi atrás da verdade, e que ela adicionou Kyle à minha reserva sem me perguntar, disse ao hotel para fazer o upgrade do nosso quarto de aniversário para que ele pudesse usá-lo. Tentou cobrar tudo no meu cartão naquela manhã depois que eu havia separado a conta explicitamente. Eu disse que ela armou aquilo, e que agora teria que limpar a bagunça. Ela disse que não sabia que ele quebraria a porta, e eu respondi que ela sabia que ele queria o quarto, que ela organizou tudo, apenas não achou que haveria consequências. Silêncio. Então mencionei os 5.000 que ela transferiu da minha poupança para ele usando meu laptop enquanto eu estava no trabalho, e perguntei se ela queria explicar aquilo. Eu ouvi a respiração dela parar. Ela disse que aquilo era um empréstimo e que ia me contar. Eu disse que ela cometeu fraude, que acessou minha conta sem permissão e transferiu dinheiro para o filho dela, que aquilo não era empréstimo, era roubo. Ela disse que não era roubo porque éramos casados, que era propriedade comum. Eu respondi que não no Texas, e que usar as credenciais de alguém sem o conhecimento dessa pessoa é fraude independentemente do estado civil. Os bancos já haviam sinalizado, eu apenas documentei, havia uma diferença. Eu disse que o que aconteceria a seguir dependia do que ela fizesse. Ela riu amargamente e perguntou sobre o que eu faria, dizendo que eu era quem estava destruindo a família por causa de dinheiro. Eu respondi que eu estava me protegendo de pessoas que achavam que minha conta bancária era um recurso compartilhado ao qual podiam acessar quando quisessem. Houve silêncio e ela desligou. Fiquei sentado ali por um longo tempo, não estava com raiva nem triunfante, eu estava lúcido pela primeira vez em anos, completamente lúcido. Quando Nicole e Kyle voltaram do México, eu já tinha encontrado aquilo, o saque da conta da igreja. Eu tinha notado 2 semanas antes da viagem, $5.500 retirados do fundo da missão juvenil da igreja, aquele que tinha meu nome como co-tesoureiro. Eram necessárias 2 assinaturas, exceto que alguém tinha dispensado essa exigência, alguém disse à administradora da igreja que Vincent havia aprovado. Eu liguei para a administradora da igreja e perguntei sobre o saque do fundo juvenil, quem havia aprovado. Houve uma pausa, e ela disse que você, Nicole, disse que tinha autorizado verbalmente. Ela tinha seus detalhes de viagem como referência, ela usou minhas informações de viagem para forjar uma autorização. Eu perguntei se eu tinha assinado alguma coisa e a resposta foi não. Ela disse que você estava viajando a trabalho e que era algo urgente. Eu pedi que me enviassem toda a documentação e, quando chegou, eu imprimi e adicionei à pasta. Aquilo não era apenas sobre uma porta, ou um quarto, ou uma transferência bancária, era um padrão sistemático e calculado, e meu nome estava em cada documento. Então liguei para minha advogada. Ela folheou a pasta e pediu para eu explicar a linha do tempo. Eu falei sobre a porta do hotel, o fundo da igreja, a autorização forjada e a transferência bancária. Ela parou no extrato do banco, tocou nele e disse que aquilo era fraude de identidade, sistemática, um padrão de abuso financeiro. Perguntei o que eu devia fazer e ela respondeu que eu deveria registrar uma declaração formal junto à igreja afirmando que não autorizei o saque, solicitar a remoção imediata de todas as contas financeiras nas quais ela tivesse poder de assinatura e registrar um boletim de ocorrência documentando o padrão. Ela deslizou uma declaração em branco na minha direção e disse para eu preencher naquele mesmo dia, reconhecer firma e entregar ao conselho da igreja antes da próxima reunião. Peguei a caneta e ela me alertou que, uma vez feito isso, não haveria volta, que aquilo destruiria meu casamento e provavelmente resultaria em acusações criminais contra minha esposa, perguntando se eu estava pronto. Pensei na porta, nas mentiras e no dinheiro retirado em meu nome e disse que estava pronto. Assinei a declaração naquela tarde, reconheci firma e entreguei pessoalmente no escritório da igreja. Por volta das 4 da tarde, a secretária, uma mulher mais velha que conhecia Nicole havia anos, leu a primeira linha, levantou os olhos e perguntou se eu tinha certeza absoluta. Ela pousou o papel como se pudesse mordê-la e disse que aquilo causaria problemas, que Nicole era muito ativa na igreja. Eu respondi que eles deveriam respeitar a verdade mais do que isso. Meu telefone tocou naquela noite, era a Nicole. Deixei ir para a caixa postal e a mensagem foi diferente, sem raiva, apenas uma voz baixa e trêmula dizendo que a igreja tinha ligado, que estavam dizendo que eu tinha feito algum tipo de denúncia e que queriam se reunir com nós dois, pedindo para eu dizer que aquilo era um mal-entendido. Eu não respondi. Na manhã seguinte, registrei o boletim de ocorrência e sentei em uma sala cinza com um detetive que já tinha visto aquilo antes, fraude de identidade, múltiplos episódios, conta da igreja, transferência bancária, cobranças de hotel, tudo usando meu nome sem autorização. Ele fez anotações, fez perguntas e tirou cópias, dizendo que aquilo provavelmente resultaria em acusações contra minha esposa. Eu disse que estava de acordo com a verdade e que o que acontecesse depois ficaria a cargo do sistema. Saí para o sol de Dallas e meu telefone vibrou. Era Nicole perguntando por que eu estava fazendo aquilo com ela, ainda se colocando como vítima. Eu respondi que não estava fazendo nada com ela, apenas documentando o que ela fez comigo. Ela não respondeu. A mediação aconteceu na quinta-feira, a última tentativa de Nicole de manter aquilo fora do tribunal. Cheguei 10 minutos antes, coloquei minha pasta sobre a mesa, o caderno à direita e a caneta Parker por cima.
Nicole entrou primeiro, vestida como para uma entrevista de emprego, blazer azul marinho, salto baixo e cabelo bem preso. Kylie veio atrás, ombros curvados, camisa social amassada e tênis gastos. A advogada de Nicole entrou por último, por volta dos 40 anos, terno barato e uma pasta fina. A mediadora se apresentou, explicou as regras e abriu a pasta, com o relatório do incidente por cima, o extrato do hotel logo abaixo e os registros bancários da conta da igreja no fundo. Ela disse para começarmos pelo incidente do hotel. Kylie se mexeu e disse que não teve a intenção de quebrar a porta, e eu respondi que ele a chutou às 3h07 da manhã, o que foi confirmado pelas imagens de segurança, que depois ameaçou uma hóspede idosa e então registrou uma denúncia falsa alegando que eu o agredi. A mediadora virou a página e passou ao saque do fundo da igreja, $5.500, dizendo que a autorização mostrava minhas iniciais, mas nenhuma assinatura. Ela perguntou a Nicole se ela fez aquele saque. As mãos de Nicole se apertaram e ela disse que precisava do dinheiro para a viagem e que pretendia devolver. Eu disse que usar minha identidade sem meu conhecimento era fraude. A mediadora perguntou se Nicole me informou antes de fazer o saque e ela respondeu em um sussurro que não. Então veio a transferência bancária da minha poupança pessoal, e a advogada de Nicole tentou intervir dizendo que era um empréstimo familiar. Eu respondi que ela usou minhas credenciais sem autorização e que isso era roubo. A mediadora pousou a caneta e disse que, com base na documentação, a responsabilidade pelos danos do hotel recaía sobre Kylie, que o caso do fundo da igreja configurava fraude de identidade e que a transferência bancária era potencialmente criminal, e que eu não era obrigado a cobrir nenhuma dessas despesas. Kylie soltou um som sufocado. A advogada de Nicole começou a embaralhar papéis e disse que sua cliente estava disposta a firmar um acordo de restituição. Eu disse que não haveria acordo, que eu queria tudo documentado e o padrão estabelecido. Ela me acusou de ser vingativo e eu respondi que estava sendo preciso, que a cliente dela cometeu fraude múltiplas vezes em meu nome e que eu não iria varrer isso para debaixo do tapete para que ela pudesse fazer de novo. Nicole sussurrou meu nome e eu me levantei, recolhi meus papéis e disse que ali terminava meu envolvimento financeiro, legal e emocional. A voz de Kylie falhou dizendo se eu achava que destruir a vida da mãe dele me tornava algum tipo de herói. Parei com a mão na maçaneta e disse que achava que aquilo me tornava livre, e que ele deveria se perguntar por que a mãe dele precisou roubar da igreja e cometer fraude para sustentar o estilo de vida dele. Talvez essa fosse a verdadeira questão. O rosto dele ficou branco, eu abri a porta e saí. A reunião do conselho da igreja aconteceu na quinta-feira à noite. O pastor abriu com uma oração e depois olhou para mim dizendo que precisavam entender o que tinha acontecido. Eu apresentei os extratos bancários, o saque não autorizado, a linha do tempo e a autorização forjada. Um dos diáconos pigarreou e disse que apreciavam minha atenção aos detalhes, mas perguntou se aquilo era realmente necessário, já que Nicole tinha se oferecido para devolver o dinheiro e talvez pudessem resolver aquilo discretamente. Eu respondi que meu nome estava naquela conta e que minha reputação profissional estava ligada a transferências não autorizadas, e que se aquilo não fosse documentado adequadamente eu seria responsabilizado. Ele disse que ela era família e que poderiam mostrar alguma graça. Eu respondi que graça não significava ignorar fraude, que ela usou meu nome sem permissão para sacar fundos da igreja, que aquilo era comportamento criminoso e que, se deixassem passar, estariam dizendo a todos que roubar era aceitável desde que se pedisse desculpas depois. Outro diácono interveio pedindo para eu pensar nas aparências. Eu perguntei se eles estavam preocupados com aparências quando alguém cometeu fraude usando uma conta da igreja, e questionei quais seriam as aparências de encobrir isso. Uma mulher que eu mal conhecia falou dizendo que concordava comigo, que se fosse qualquer outra pessoa não estariam tendo aquela discussão e que já teriam registrado um boletim de ocorrência, perguntando por que Nicole seria diferente. O diácono se remexeu desconfortável e respondeu que era porque ela tinha sido ativa na igreja por muitos anos. E isso dá a ela permissão para cometer fraude? Ou temos padrões ou não temos? O pastor finalmente falou que haveria uma votação sobre como proceder, que Vincent havia solicitado documentação formal e a remoção de todas as responsabilidades financeiras da igreja, que Nicole devolveria o valor integral, mas que, dada a violação, ele recomendava registrar um boletim de ocorrência, pois aquilo ia além da capacidade de resolução interna. A votação foi de 8-2 a favor do registro. Quando terminou, Nicole saiu sem olhar para mim. Kylie havia esperado no estacionamento e, pela janela, eu os vi discutindo ao lado do carro dela, vi ele erguer as mãos, vi ela segurar o braço dele, vi ele se soltar e sair furioso. O pastor me acompanhou até a saída e disse que sabia que aquilo não tinha sido fácil, e eu respondi que tinha sido mais fácil do que ele imaginava. Ele disse que, pelo que valia, eu tinha feito a coisa certa. Eu respondi que apenas me protegi, e a igreja acabou se beneficiando disso. Quando Nicole e eu finalmente nos sentamos para conversar, não foi dramático, apenas duas pessoas percebendo a mesma verdade de lados opostos da mesa. Nos encontramos em uma cafeteria, um terreno neutro. Ela parecia cansada. Eu disse que queria o divórcio. Ela piscou e perguntou um divórcio.
Disse que eu não podia estar falando sério, que poderíamos resolver aquilo, que era só dinheiro. Eu disse que não era sobre dinheiro, era sobre ela achar que minhas contas eram dela para saquear sempre que Kylie precisasse ser salvo, era sobre ela forjar minha autorização, era sobre 15 anos de eu ceder para não ter que lidar com as crises do filho dela. Ela se inclinou para frente e perguntou se eu ia jogar fora nosso casamento por um erro. Eu respondi que não era um erro, eram múltiplos erros, fraude sistemática, roubo de identidade, anos priorizando Kylie acima do nosso relacionamento, e que isso não era um erro, era um padrão. Os olhos dela ficaram duros e ela disse que eu sabia no que estava me metendo quando me casei com ela, que Kylie era o filho dela e vinha em primeiro lugar. Eu disse que tinha percebido isso cerca de 14 anos tarde demais. Ela cruzou os braços e disse que, se eu queria um divórcio, eu iria me arrepender, que na minha idade não encontraria alguém melhor. Eu quase ri e disse que não estava procurando alguém melhor, estava procurando paz e silêncio, e uma conta bancária que não fosse drenada por um homem adulto incapaz de manter um emprego. Ela me chamou de patético, mesquinho e vingativo, dizendo que tudo aquilo era sobre controle. Eu disse que não, que era sobre limites, algo que ela nunca aprendeu. Ela me encarou e então a dureza se quebrou, os olhos se encheram de lágrimas e a voz ficou suave, pedindo para eu não fazer aquilo, dizendo que tinha errado, mas que podíamos consertar, que faria Kylie me pagar, que arranjaria um emprego, qualquer coisa. Eu já tinha visto aquilo antes, a mudança da raiva para a súplica, e antes funcionava. Agora era tarde demais. Ela disse que não era tarde, estendeu a mão e segurou a minha, dizendo que estávamos juntos havia 15 anos. Eu puxei a mão de volta e disse que isso tinha significado algo quando ela não estava roubando de mim. As lágrimas vieram mais fortes, reais ou encenadas, eu já não me importava. Ela pediu desculpas, disse que estava desesperada, que Kylie estava em apuros e que não sabia o que mais fazer, que achou que eu entenderia. Eu disse que teria entendido se ela tivesse pedido, mas que, em vez disso, ela tirou sem permissão, várias vezes, e que aquilo não era desespero, era direito adquirido. Ela limpou os olhos, o rímel escorrendo pelo rosto, e pediu mais uma chance, prometendo mudar. Eu disse que ela não mudaria, porque não achava que tinha feito algo errado, apenas achava que tinha sido pega, e que havia uma diferença. Ela me encarou e então as lágrimas pararam de repente, como se alguém tivesse apertado um botão. O rosto ficou frio e ela disse que eu me arrependeria quando estivesse sozinho naquela casa vazia. Eu me levantei e disse que assumiria o risco. Saí e não olhei para trás. Minha advogada entrou com o pedido de divórcio na segunda-feira seguinte, separação limpa, sem briga por bens. Eu queria sair mais do que queria vingança. Mas Kylie era diferente. 2 semanas depois, eu estava no escritório da minha advogada falando sobre o incidente do hotel e a falsa acusação de agressão. Ela disse que havia fundamentos para uma ação civil, difamação por si só, porque ele me acusou de agressão sabendo que era falso, conversão pelo dinheiro que ele recebeu, e conspiração civil porque minha esposa facilitou tudo isso, e os registros bancários provavam. Perguntei quais eram as chances de vitória e ela disse que eram altas, porque as imagens de segurança contradiziam a declaração dele, o depoimento da testemunha apoiava a minha versão e o relatório do hotel documentava tudo. Ela explicou que fazer uma acusação falsa de crime era um caso clássico de difamação por si só, e que a transferência de dinheiro da minha conta para a dele configurava conversão, além de conspiração para cometer fraude. Pensei no sorriso arrogante de Kylie quando chutou a porta, pensei nele tentando me incriminar por agressão e disse para seguir em frente. O processo atingiu Kylie como um trem de carga. Entramos com a ação no Tribunal Distrital, com 3 causas: difamação por si só pela falsa acusação de agressão, conversão pela transferência não autorizada e conspiração civil com Nicole pela fraude coordenada. Quando ele me ligou, eu não atendi. Ele deixou um correio de voz perguntando o que diabos eu estava fazendo, dizendo que eu estava processando ele por uma coisa idiota de hotel, que aquilo era insano e que eu precisava desistir porque ele não podia pagar um advogado. Salvei a mensagem e enviei para minha advogada. Kylie tentou se representar sozinho. O juiz olhou para ele uma vez e sugeriu que ele contratasse um advogado. Kylie disse que não tinha dinheiro para isso e que o processo era frívolo. O juiz respondeu que eu havia apresentado uma ação civil com provas documentadas e que aquilo não era frívolo, aconselhando fortemente que ele buscasse representação legal. Kylie saiu da sala com a aparência de quem tinha levado um soco no estômago. Ele tentou fazer Nicole pagar um advogado, mas ela recusou, segundo minha advogada, dizendo que tinha seus próprios problemas legais e não podia bancar a defesa dele. Kylie então pediu dinheiro emprestado, não sei de quem, mas apareceu na audiência seguinte com um advogado jovem, recém-formado. Minha advogada o desmontou completamente. Durante a fase de produção de provas, intimamos as imagens de segurança do hotel, os registros bancários, os registros telefônicos de Nicole mostrando a coordenação da transferência, e as próprias mensagens de Kylie para amigos se gabando de ter conseguido um upgrade gratuito de quarto e de ter colocado o velho no lugar. O depoimento foi perfeito. Kylie sentou à frente da minha advogada em uma sala de reuniões apertada.
Ela perguntou se ele havia chutado a porta do quarto 1402 no resort em Cancún na noite do incidente. Kyle se mexeu e disse que foi um acidente, que empurrou e aconteceu. Ela perguntou diretamente se ele chutou a porta, sim ou não, e ele respondeu que sim. Depois perguntou se, após a chegada da segurança, ele havia registrado uma declaração alegando que eu o tinha agredido. O advogado dele tentou interromper, mas minha advogada disse que havia o relatório de segurança e que estava apenas perguntando se ele fez a declaração. Kyle olhou para o advogado, que assentiu relutante, e ele admitiu que disse que eu o empurrei. Ela perguntou se eu realmente o empurrei. Houve silêncio. Ela lembrou que ele estava sob juramento e Kyle sussurrou que não. Ela então perguntou se ele tinha mentido para a segurança do hotel sobre ter sido agredido, e ele respondeu que estava chateado. Ela insistiu em sim ou não, e ele disse que sim. Minha advogada virou a página e perguntou sobre a transferência bancária da minha conta para dele 4 dias antes da viagem, perguntando se ele havia solicitado aquela transferência. Minha mãe enviou o dinheiro. Você sabia que ele vinha da conta pessoal de poupança do Sr. Vincent, sem a autorização dele? Kyle hesitou e disse que achava que ele sabia. Você perguntou a ele se tinha autorizado? Não. Você alguma vez devolveu o dinheiro? Eu ia devolver. Você devolveu alguma parte dos $5.200? Não. Sem mais perguntas. Kyle saiu parecendo ter envelhecido 5 anos. A data do julgamento foi marcada para setembro. Kyle tentou de tudo para evitar: pedido de arquivamento negado, pedido alegando abuso do processo legal negado, pedido dizendo que a difamação era barrada por tecnicalidade negado. Todas as moções foram rejeitadas. 2 semanas antes do julgamento, Kyle tentou um acordo, $2.000 e um pedido de desculpas por escrito, e eu desistiria do processo. Eu ri. Fiz uma contraproposta, o valor integral da transferência, $5.200, um pedido de desculpas lido em voz alta no tribunal, admissão da falsa acusação de agressão em uma declaração juramentada, além das minhas custas legais. O advogado de Kyle recusou. Então fomos a julgamento. O julgamento durou 2 dias. Minha advogada conduziu o júri pela linha do tempo, imagens de segurança mostrando Kyle chutando a porta, áudio dele ameaçando a testemunha idosa, o relatório do hotel documentando a falsa acusação de agressão, depois os registros bancários, a transferência, a mensagem de Nicole para Kyle dizendo que enviou o dinheiro e para não contar ao Vincent. Os rostos do júri mudaram. Aquilo não era uma briga familiar, era roubo sistemático e difamação. O advogado de Kyle tentou me pintar como um ex-marido vingativo e amargo usando o sistema legal para punir o enteado por drama familiar, e minha advogada destruiu isso. Na alegação final, ela disse que aquilo não era drama familiar, era um homem adulto que chutou uma porta, fez uma falsa acusação de crime e roubou mais de $5.000, fatos e não sentimentos. O réu cometeu difamação por si só ao registrar conscientemente uma falsa acusação de agressão, cometeu conversão ao aceitar dinheiro retirado da conta do autor sem autorização e conspirou com a mãe para cometer fraude. As provas eram claras, só restava responsabilizá-lo. O júri deliberou por 3 horas. A presidente do júri leu o veredicto. Na acusação de difamação por si só, decidimos a favor do autor, indenização de $35.000. O rosto de Kyle ficou branco. Na acusação de conversão, decidimos a favor do autor, indenização de $5.200 mais juros. Na acusação de conspiração civil, decidimos a favor do autor, indenização de $20.000. Kyle emitiu um som quase como um gemido. O valor total da condenação foi de $62.200, mais honorários advocatícios e custas judiciais do autor. O martelo bateu. Eu me levantei, peguei meus papéis e saí para o corredor. Kyle me alcançou dizendo: Vincent, por favor. A voz dele falhou, os olhos vermelhos. Eu não tenho $60.000, você sabe disso, isso vai me destruir. Eu parei e disse que ele deveria ter pensado nisso antes de chutar minha porta e tentar me incriminar por agressão. Ele disse que sabia que errou, mas perguntou se não podíamos acertar algo, pagamentos mensais, qualquer coisa. Eu respondi que ele teve essa chance antes do julgamento e a recusou. As lágrimas escorreram pelo rosto dele. Kyle estava chorando em um corredor de tribunal como uma criança que acabou de descobrir que o Papai Noel não existe. Ele implorou dizendo que perderia tudo. Eu disse que ele não tinha nada a perder, que estava desempregado, morava em um apartamento imundo pago pela mãe e nunca teve nada além do dinheiro dos outros. Disse que ali terminava. Caminhei em direção ao elevador e, atrás de mim, Kyle desabou em um banco, soluços altos ecoando no corredor de mármore. As portas se abriram, eu entrei, quando se fecharam, vi pela última vez Kyle naquele banco, rosto nas mãos e ombros tremendo. Eu não senti nada. A condenação destruiu Kyle exatamente como eu sabia que destruiria.
Em 30 dias, minha advogada entrou com a execução, bloqueou a conta bancária dele em $300, registrou um gravame sobre quaisquer bens futuros e configurou penhora automática de salários. Kyle tentou pedir falência e minha advogada bloqueou, porque condenações por difamação não podem ser descarregadas quando decorrem de conduta intencional e maliciosa. Ele ficou preso a isso por anos, talvez décadas. Nicole ligou 6 meses depois perguntando o que eu queria, dizendo que Kyle estava morando no carro, a voz plana e derrotada, que ele perdeu o apartamento, não conseguia emprego por causa da condenação, todo o salário era penhorado, que ele estava completamente quebrado e que eu tinha feito isso com ele, destruído a vida dele por dinheiro. Eu respondi que não, que ele destruiu a própria vida quando cometeu fraude e difamação, e que eu apenas garanti que houvesse consequências. Ela disse que ele era o filho dela. Eu disse que esse era o problema dela, não meu, não mais. Ela implorou para que eu retirasse a condenação. Eu respondi perguntando se ela retirou as acusações quando roubou do fundo da igreja, e lembrei que não, que ela se declarou culpada e enfrentou as consequências, e que Kyle podia fazer o mesmo. Ela disse que era diferente. Eu respondi que era exatamente igual, que ambos acharam que podiam tirar de mim sem consequências e estavam errados, e que agora estavam pagando. Houve um longo silêncio, então ela disse que esperava que eu estivesse feliz. Eu disse que estava, finalmente, e desliguei. As acusações criminais levaram mais tempo. Nicole se declarou culpada por fraude de identidade e roubo, recebeu liberdade condicional, restituição e serviço comunitário, sem prisão, por ser ré primária e demonstrar arrependimento. Kyle também recebeu as cobranças do hotel, falsa denúncia e destruição de propriedade, com as acusações de ameaça retiradas em um acordo, e pegou liberdade condicional também. A igreja recuperou o dinheiro, Nicole vendeu algumas coisas, fez pagamentos, levou 3 anos, mas recuperaram tudo. 6 meses depois do divórcio finalizado, sentei com meu planejador de aposentadoria. Ele disse que, com aquelas mudanças, eu poderia me afastar mais cedo do que planejado. Perguntei quanto mais cedo. Ele sorriu e disse talvez 5 anos, porque minhas despesas caíram quase 60%, sem mais sustentar os desastres dos outros. 5 anos ganhos com uma decisão simples, parar de pagar pelo caos que eu não criei. Em uma manhã de domingo silenciosa, sentei na sala com uma xícara de café preto, do bom, aquele que eu sempre dizia ser caro demais. Descobri que podia pagar tranquilamente. Olhei para a porta da frente, sólida, intacta, trancada do jeito que uma porta deve ser. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido, dizendo que era Kylie e que a mãe queria que ele entrasse em contato, que ela estava com alguns problemas financeiros e queria saber se eu podia ajudar. Olhei para a mensagem por 1 minuto inteiro, depois bloqueei o número, coloquei o telefone de lado e peguei meu café. A melhor decisão que já tomei foi sair daquele quarto de hotel. A segunda melhor foi nunca olhar para trás. Se você gostou deste vídeo, por favor clique em se inscrever, isso ajuda muito o canal e nos permite trazer mais e melhores histórias. Obrigado.